Título: Buvei, o Deus Imperador Dragão Parte 1. O ovo e a coroa. Os ventos sussurravam segredos antigos sobre as muralhas da mansão do magistério Ilírio Mopatis, em Pentos. Para o resto da cidade, ele era apenas um comerciante obscuramente rico. Mas dentro daqueles jardins fechados, ele abrigava os últimos vestígios de uma dinastia caída, os Targaryen. Por meio ano, Ilírio foi o escudo silencioso de Daenerys e Viserys Targaryen. No entanto, sua ambição não era apenas protegê-los, mas sim usá-los como peças num jogo muito maior. A jogada de mestre foi o casamento de Daenerys com um poderoso senhor de uma terra distante e mística, Bulgai, o 17º Deus Imperador Azul Celeste de Iti. A união foi celebrada em meio a sedas e incensos, selando uma aliança entre o fogo dos dragões perdidos de Westeros e a antiga glória do Império mais Oriental. Como presente de casamento, Ilírio, com um sorriso enigmático, ofereceu à noiva 3 ovos petrificados, que mais pareciam pedras preciosas fossilizadas. Pouco tempo depois, Daenerys já brilhava como imperatriz ao lado de Bulgai. A felicidade foi coroada com o nascimento de um herdeiro, um príncipe imperial que recebeu o nome de Buvei. Acreditava-se que a criança unia em si a graça de Iti e o sangue indomável da antiga Valíria. Mas a magia não havia morrido. Os sábios magos de Iti, estudiosos de artes que o Ocidente julgava perdidas, dedicaram-se aos 3 ovos de pedra. Em rituais que duraram luas, acenderam fogueiras de ébano e entoaram canções tão antigas quanto a própria terra. Até que, num crepitar de escamas, os ovos racharam. 3 dragões, pequenos como gatos mas ferozes como o sol nascente, nasceram para o mundo. Daenerys, com os olhos marejados de lágrimas de sua terra natal, os nomeou Aerion, em homenagem ao sonho de voar; Viserion, em memória do irmão que perdeu a coroa e a vida; Rhaegal, uma homenagem ao irmão que nunca conheceu. Os dragões cresceram, tornando-se as feras mais poderosas do mundo conhecido. Iti prosperou sob a sombra de suas asas, por um tempo. A paz, porém, é uma donzela inconstante. A corte de Bulgai era um ninho de serpentes sedosas. A principal delas era Polko, um senhor ambicioso que ansiava pelo trono. Numa noite de lua vermelha, Polko e seus aliados, os mercenários selvagens dos jogos Nyai, assassinaram o deus imperador. No caos, Polko rasgou as vestes azuis e se autoproclamou o primeiro imperador laranja. A guerra civil estava declarada. Os azuis, fiéis à linhagem de Bulgai, contra os laranjas, os usurpadores. No alto da torre mais alta de Lin, a capital, um jovem de apenas 15 anos foi coroado às pressas. Diante dos olhos, via a mãe enlutada e o corpo do pai sendo preparado para a pira. Buvei, agora o 18º Deus Imperador Azul Celeste, herdou um reino em chamas. A guerra foi longa e cruel. Por 3 anos, o sangue tingiu os rios de Iti. Os jogos Nyai, cavaleiros indomáveis das estepes, provaram ser aliados poderosos. Polko, com sua ferocidade, quase destruiu os exércitos azuis diversas vezes. Buvei, ainda um garoto, aprendeu a comandar, a recuar e a sofrer perdas. Mas ele tinha uma arma que Polko não possuía: o sangue de sua mãe. Enquanto os exércitos vacilavam, Buvei montou em Aerion, o dragão de escamas prateadas. No céu, a guerra era dele. Os dragões eram imparáveis. Castelos laranjas ruíram sob fogo de dragão, e os jogos Nyai, que nunca tinham visto tamanho terror, foram queimados ou dispersos pelos ventos. A batalha final foi diante da própria cidade oculta. Aerion incinerou a guarda pessoal de Polko. O usurpador, vendo seu sonho virar cinzas, foi morto pelos próprios homens, que buscavam a misericórdia do novo imperador. A guerra havia terminado. Mas a paz precisava ser mais forte que o conflito. Para curar as feridas da nação e unir as casas outrora inimigas, Buvei tomou uma decisão sábia. Em vez de aniquilar a linhagem de Polko, ele a absorveu. Casou-se com Liling, a filha do usurpador. Uma princesa criada para odiá-lo, agora obrigada a dividir o trono e o leito com ele. Os poucos jogos Nyai sobreviventes foram executados ou expulsos para além das montanhas, amaldiçoados para sempre.
Na grande praça de Yin, diante de uma multidão que lotava as ruas, Buvei não foi coroado novamente como azul celeste. O sumo sacerdote colocou em sua cabeça uma coroa nova, forjada com jade e o aço negro de Valíria, adornada com as 3 pedras dos ovos que lhe deram a vitória. Ele não era mais apenas o 18º Deus Imperador. Ele era Buvei, o primeiro Deus Imperador Dragão. Ao seu lado, Liling foi coroada Imperatriz, o medo e a resignação em seus olhos substituídos por um complexo respeito. E, num trono menor, porém não menos importante, Daenerys Targaryen, a mãe dos dragões, observava o filho com um sorriso triste e orgulhoso. Ela era agora a Imperatriz Mãe, a ponte viva entre 2 mundos. Os títulos de Buvei eram muitos, mas os que ecoavam nos corredores do poder eram: Irmão dos Dragões, 18º Deus Imperador Azul Celeste, anteriormente, Dragão Celestial, primeiro Deus Imperador Dragão. A guerra havia acabado. Um novo império havia nascido das cinzas. Mas em seu harém, a nova Imperatriz Liling guardava segredos em seu coração, e nos céus, os dragões rugiam, pressagiando que a verdadeira provação de Buvei estava apenas começando. Fim da parte 1.